Neste vídeo vamos conversar sobre a atelectasia pulmonar. Podemos definir a atelectasia como a redução parcial ou completa de aeração num pulmão ou em alguma área desse pulmão. Vamos pegar como exemplo um tumor endobrônquico que obstrui a luz do brônquio. O ar presente nos alvéolos distais a esse brônquio vai sendo progressivamente reabsorvido, vai passando para o sangue e não vai sendo reposto, porque não há chegada de ar nessa região em decorrência da obstrução do brônquio. Então, o parênquima naquela região vai se colapsar, os alvéolos vão reduzir progressivamente de tamanho, vão se colapsar, colabar, e o parênquima todo naquela região vai colabar com um aspecto em cunha, com um aspecto cuneiforme. Observe que quem dá a coloração escura na radiografia de tórax no pulmão é o ar. Então, se você retira o ar de uma região do pulmão, você vai estar retirando a cor escura e, consequentemente, aquela região vai ficar mais branca, vai ficar opaca, vai ter uma opacidade. Ao mesmo tempo, quando você colaba o parênquima pulmonar, você aglomera a quantidade de tecidos moles naquela região, que vai aumentar ainda mais a densidade. Portanto, a atelectasia vai ser branca. Na radiografia, ela vai ser uma opacidade. Veja que uma consolidação também é uma opacidade, quer dizer, tanto a atelectasia quanto a consolidação são opacidades, elas ficam brancas na imagem. Entretanto, a gente vai diferenciar principalmente porque na atelectasia haverá redução volumétrica do parênquima pulmonar naquela área da opacidade, o que não vai acontecer de forma significativa na consolidação. Então, na atelectasia teremos opacidade com redução volumétrica. Isso é extremamente importante para que a gente possa entender os sinais da atelectasia na radiografia do tórax, que vai ajudar a fazer o diagnóstico e principalmente a diferenciar de uma consolidação. Um outro aspecto é que você pode ter várias formas de atelectasia. Você pode ter obstrução da luz do brônquio, por exemplo, por um tumor, ou por uma rolha de muco, ou por um corpo estranho. Você pode ter compressão do brônquio, compressão extrínseca, por exemplo, por linfonodomegalia, ou por tumor extraluminal. Podemos ter compressão do parênquima pulmonar, por exemplo, um volumoso derrame pleural, comprime o parênquima pulmonar e causa uma atelectasia compressiva ou passiva. Podemos ter também a atelectasia cicatricial ou fibroatelectasia, na qual há uma destruição de uma área do parênquima pulmonar e a cura por fibrose. E o tecido fibrocicatricial retrai, reduz o volume do parênquima naquela região, causa uma atelectasia. Isso acontece, por exemplo, em sequela de tuberculose, em bronquiectasias císticas, pode formar uma atelectasia. Temos também a atelectasia por hipoventilação alveolar, no caso das atelectasias laminares ou discoides. Por exemplo, o paciente em pós-operatório abdominal faz hipoventilação, hipoventila principalmente as bases pulmonares e forma faixas de atelectasia nas bases pulmonares. Temos também a atelectasia redonda, por um processo de aderência fibrocicatricial. É fundamental para entendermos os sinais da atelectasia e reconhecermos os sinais da atelectasia na radiografia de tórax, que nós tenhamos na nossa mente o posicionamento aproximado das fissuras. Então temos aqui, na projeção PA, a fissura horizontal ou fissura menor no pulmão direito. No perfil, nós temos, se considerarmos o lado direito, temos aqui a fissura horizontal ou menor. E temos aqui a fissura maior ou fissura oblíqua, mais ou menos nessa posição. Às vezes pode ser um pouquinho mais para cima aqui, um pouquinho mais curvado, mas é aproximadamente nessa posição.
No pulmão esquerdo vamos ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. E por que disso? Porque quando você reduz o volume do pulmão, uma das coisas que vai acontecer é o deslocamento da fissura. Então, a fissura vai ficar demarcada, porque na área da telectasia vai ficar branco, uma opacidade, só que a fissura vai se deslocar do seu local original para outros locais, em decorrência da redução volumétrica do parênquima pulmonar. Então precisamos saber a posição original da fissura para compreendermos o deslocamento. Vejamos estes dois casos. Temos aqui uma opacidade completa do pulmão direito ou do campo pulmonar direito, uma opacidade completa, apagamento da silhueta cardíaca direita, apagamento do contorno diafragmático direito e um deslocamento das estruturas para o mesmo lado. Veja a traqueia deslocada para a direita, veja o coração deslocado para a direita. Aqui deveria estar a sombra do mediastino, o arco da aorta deveria estar aqui, está todo deslocado para a direita. Portanto, temos uma opacidade com redução volumétrica. Isso vai ser diagnóstico de atelectasia pulmonar. Nesse outro caso, temos uma opacidade completa do hemitórax esquerdo com deslocamento das estruturas ipsilateral, quer dizer, para o mesmo lado, para a esquerda. Veja aqui a traqueia deslocada para a esquerda. Veja que o coração nós nem identificamos, porque ele deve estar por aqui. Ele deveria estar aqui. Veja que a coluna ficou desnuda, porque o coração e o mediastino saiu do lugar, afastou-se do lugar em direção à opacidade. Então, são casos de atelectasias, no caso do pulmão direito e aqui do pulmão esquerdo. Neste outro caso, nós temos uma opacidade homogênea no ápice do pulmão direito. E observe que há um contorno nítido, uma margem nítida na porção inferior dessa opacidade. Então dá um aspecto aqui grosseiramente triangular. E esse contorno termina na região do hilo pulmonar. Veja que um contorno nítido numa opacidade é delimitada pela fissura. E a fissura seria a fissura horizontal. A fissura horizontal deveria estar aproximadamente aqui, a posição original dela. Significa que ela subiu, que ela foi puxada aqui para cima. Então, temos uma opacidade com um deslocamento cranial da fissura horizontal. Portanto, uma atelectasia do lobo superior do pulmão direito. Observe também que o hilo pulmonar direito foi tracionado para cima, foi tracionado cranialmente, ele subiu. Porque em condições normais o hilo pulmonar direito é um pouquinho mais baixo que o hilo pulmonar esquerdo. Aqui ele está um pouco mais alto. Então são sinais de redução volumétrica, sinais de atelectasia do lobo superior direito. Aqui 4 casos de atelectasia do lobo superior direito. Veja a opacidade no ápice do pulmão direito e o limite bem nítido da fissura horizontal deslocada cranialmente. Aqui a mesma coisa, veja que aqui a opacidade não é completa, então você pode ter atelectasia de parte do lobo superior direito. Aqui também a opacidade não é completa, veja que o ápice está preservado. Então, atelectasia parcial do lobo superior direito. Aqui você veja que fez uma atelectasia apenas de uma faixa do lobo superior direito, mas o aspecto é o mesmo, a fissura horizontal subiu. No caso, forma-se uma faixa, porque é uma faixa de pulmão que atelectasiou, então forma limite nítido de ambos os lados. Um lado da fissura e o outro lado da parte do limite
daquele segmento cuneiforme de pulmão que era aerado pelo brônquio que foi obstruído. É fundamental que tenhamos essas imagens na mente para não confundir essas imagens de atelectasia com imagens de consolidação. São fisiopatologias diferentes e causas diferentes e, portanto, investigações diagnósticas diferentes. Vejamos, neste caso, você tem uma opacidade na base, na região basal medial do pulmão direito, uma opacidade com uma morfologia triangular, um aspecto em esquadro ou em vela de barco. Esse limite nítido é a fissura que se deslocou inferiormente, mas não é a fissura horizontal. Esse limite nítido é a fissura oblíqua, que normalmente no PA nós não vemos, só que quando o pulmão, o lobo inferior, colapsa, sofre uma atelectasia, a fissura roda, faz uma rotação e fica num plano que permite que a gente veja ela. Observe que há um pequeno pinçamento pleurodiafragmático aqui, que na verdade é o ligamento pulmonar inferior tracionado. O ligamento pulmonar inferior, a inserção dele tracionando o diafragma, por causa da redução volumétrica. Então essa imagem é muito típica da atelectasia do lobo inferior direito. Vejamos aqui vários casos de atelectasia do lobo inferior direito. Sempre imagem triangular, ora maior, ora menor. E observe que em alguns casos há preservação da borda cardíaca direita. Significa que não há comprometimento do lobo médio. Em outros casos, não há preservação dessa borda cardíaca direita. Então, nesses casos onde não há preservação, a atelectasia é do lobo médio e do lobo inferior, né? A atelectasia do lobo inferior e do lobo médio, porque foi a obstrução provavelmente está no brônquio intermédio, que dá origem a esses dois ramos. Dá origem ao brônquio do lobo médio e ao brônquio do lobo inferior. Já nestes casos, provavelmente a atelectasia se deu por uma obstrução só no brônquio do lobo inferior. Então poupou o brônquio do lobo médio. Por isso, a borda do coração está preservada. Mas a imagem é bastante semelhante a essa imagem triangular. E veja que muitas vezes nós vamos ter aí o desvio da traqueia para o mesmo lado, para a direita. Ocasionalmente a traqueia pode estar praticamente centrada, então a imagem é muito típica. Se tiver um desvio, melhor, mas se não tiver, continua sendo sugestiva ou diagnóstica de atelectasia. Veja este outro caso, há uma opacidade triangular em formato de esquadro ou em vela de barco, sobreposta à área cardíaca aqui à esquerda, na região basal medial. Um limite bem nítido, a área cardíaca está aqui, o limite está aqui. É uma atelectasia do lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui 4 casos de atelectasia do lobo inferior do pulmão esquerdo, todos dando essa imagem triangular em formato de esquadro ou de vela de barco. Nesta outra situação, nós vemos uma opacidade aqui no terço inferior do hemitórax direito e borramento ou obliteração ou perda da silhueta do contorno cardíaco à direita. Então, temos aqui o sinal da silhueta. Quando você tem duas opacidades cujas margens estão em contato, você perde o contorno. Esse é o sinal da silhueta. Quem é que está em contato com o átrio direito? É o segmento medial do lobo médio. Então, essa opacidade está no lobo médio. Vamos ao perfil. Você observa esta imagem cuneiforme. Veja que faz essa volta. Então, aqui é a fissura
horizontal. Aqui é a fissura oblíqua. A fissura oblíqua vem mais ou menos para cá. A fissura horizontal deveria estar mais ou menos aqui. Então ela desceu e forma essa curva, essa curvatura aqui. Então há um colapso, uma atelectasia do lobo médio do pulmão direito. Essa é a imagem típica da atelectasia do lobo médio. Temos aqui outros casos de atelectasia do lobo médio. Aqui apenas o apagamento do contorno cardíaco direito, e no perfil você vê claramente a fissura ou cisura oblíqua deslocada superiormente, anterosuperiormente, e a fissura ou cisura horizontal deslocada inferiormente, formando essa imagem que é a atelectasia. Aqui a mesma coisa neste perfil, e neste perfil a mesma coisa. Veja que se fosse uma consolidação, a fissura horizontal estaria aqui e a oblíqua estaria aqui, na posição habitual das mesmas. A horizontal estaria aqui e a oblíqua estaria aqui assim. Então, como elas se deslocaram, isso significa para a gente que houve redução volumétrica importante desse lobo pulmonar. Então, redução volumétrica mais opacidade é a atelectasia. Neste caso, temos uma opacidade mal definida no terço superior do pulmão esquerdo. E no perfil, nós vemos esta imagem. Aqui está a opacidade. E esta imagem é a fissura oblíqua, deslocada anteriormente. Veja que ela deveria estar aqui. A posição habitual dela é aqui. Ela está lá porque ela foi deslocada. Então, significa que o lobo superior do pulmão esquerdo está reduzido de volume, está atelectasiado. E observe que, mesmo havendo essa opacidade, você vê nitidamente o contorno do arco aórtico. Isso porque o lobo superior esquerdo, em condições normais, a fissura fica aqui, então ele vem até aqui. E o contorno que nós vemos do arco aórtico é este contorno, é a região posterior, não a anterior. A região anterior fica encoberta aqui pelo mediastino. O contorno lá ele é formado pela região posterior do arco aórtico. E quando você faz a atelectasia do lobo superior do pulmão direito, do pulmão esquerdo, a fissura que estava aqui, portanto o lobo superior que vinha até aqui, ele desloca para frente. Então aqui é lobo superior e aqui passa a ser ocupado por lobo inferior. Então a crosta da aorta, a região posterior do arco da aorta, passa a ficar encostado no lobo inferior, que não tem nenhuma opacidade. Portanto, fica nítida a sua margem, o seu contorno. Então essa é a imagem típica da atelectasia do lobo superior do pulmão esquerdo. Veja que nesse caso o deslocamento da traqueia foi pequeno, a traqueia está praticamente centrada, discretamente deslocada, porque para deslocar a traqueia para a esquerda é mais difícil, porque você tem o arco da aorta exatamente passando aqui sobre o brônquio principal esquerdo e encostado aqui à esquerda da traqueia. Então o arco da aorta pressiona a traqueia para a direita. Então, o deslocamento da traqueia para a direita é fácil, o deslocamento da traqueia para a esquerda é mais difícil, porque o arco da aorta está pressionando a traqueia em sentido contrário. Portanto, nem sempre você terá um deslocamento significativo da traqueia para a esquerda, mesmo tendo uma atelectasia. Aqui, um outro caso, você tem uma opacidade no lobo no terço superior do hemitórax esquerdo, compare com o direito, né, está mais branco, um discreto desvio da traqueia para o mesmo lado, você vê bem o contorno do arco aórtico e você tem também um pinçamento pleurodiafragmático aqui, que é em decorrência da tração
exercida pelo ligamento pulmonar inferior. E aqui no perfil você tem esta opacidade e veja que essa linha bem delimitada é a fissura ou cisura oblíqua, que separa o lobo superior do lobo inferior. Ela deveria estar nesta posição. Ela se deslocou anteriormente, significa que aqui no lobo superior esquerdo o parênquima pulmonar colapsou, atelectasiou. Então, sinal de atelectasia do lobo superior do pulmão esquerdo. Mais um caso, temos a opacidade, neste caso temos o desvio da traqueia para a esquerda, o desvio do mediastino, o pinçamento pleurodiafragmático, e observe aqui a linha nítida da fissura ou cisura oblíqua. Então isso aqui é o lobo superior do pulmão esquerdo atelectasiado, e aqui a fissura deslocada, ela deveria estar aqui assim. Veja que o contorno do arco aórtico está nítido. Então aqui temos uma opacidade homogênea no lobo superior do pulmão direito, com limite bem nítido, então uma atelectasia do lobo superior do pulmão direito, porque este limite nítido é a fissura horizontal ou cisura horizontal, que deveria estar aqui, então ela subiu. Entretanto, observe que nos outros casos que nós vimos, ela fazia sempre uma curva e terminava no hilo. Esta ela faz uma curva, depois ela faz uma outra curva inversa, um aspecto em S. Compare com esses outros casos que nós já vimos. O aspecto aqui era sempre com essa morfologia côncava, não tinha um aspecto em S. Esse aspecto em S se deve pelo seguinte: aqui é o contorno da atelectasia e aqui provavelmente deve ter uma lesão expansiva, deve ter um tumor que dá o contorno convexo. Então, sempre que você tem essa atelectasia com esse aspecto em S, você tem que suspeitar da presença de um processo expansivo na região do hilo que esteja causando a atelectasia. É o sinal de S de Golden, muito sugestivo de processo expansivo na região hilar. A maioria das vezes a gente vê o sinal do S de Golden aqui na atelectasia do lobo superior direito, mas ele pode aparecer em atelectasias outras. Observe, este caso é uma atelectasia do lobo superior esquerdo. Veja aqui a traqueia deslocada para a esquerda. E você tem aqui um esboço, pelo menos, do S de Golden, indicando que essa densidade maior deve corresponder a um processo expansivo hilar, a um tumor hilar. Muitas vezes nós podemos ter atelectasias de vários lobos. Neste caso aqui dessa criança tem uma atelectasia do lobo superior direito e atelectasia do lobo inferior esquerdo. Esta é uma outra situação onde você tem opacidades em faixas quase horizontais, praticamente horizontais, no terço médio ou nas bases pulmonares. Essa é a atelectasia laminar ou discoide. Geralmente é por hipoventilação alveolar. Observe aqui casos de atelectasias laminares. Veja aqui, são essas lâminas, geralmente nas bases pulmonares. Elas também podem aparecer em embolia pulmonar. Então aqui encerramos mais um vídeo. E eu gostaria de destacar alguns pontos. É extremamente importante fazermos o diagnóstico da atelectasia e diferenciar a atelectasia de uma consolidação. Ambas ficam brancas, ficam opacas, ambas são opacidades na radiografia. Entretanto, a consolidação é a ocupação do alvéolo, da luz alveolar, por algum material,
E a atelectasia costuma ser colapso dos alvéolos em decorrência de uma obstrução brônquica, geralmente. Existem outras causas. Então, a investigação diagnóstica é diferente. Uma consolidação vai ser investigada de uma forma, uma atelectasia vai ser investigada por outros caminhos, por outras formas. E nem sempre é muito simples, muito fácil fazermos a diferenciação entre uma consolidação e uma atelectasia. Então, frente a uma opacidade pulmonar, você tem que sempre se perguntar, isso aqui poderia ser uma atelectasia? Então, temos que ter em mente isso e procurar os sinais de redução volumétrica, desvio das fissuras, desvio da traqueia, desvio do mediastino, elevação do diafragma, pinçamento pleurodiafragmático. Além disso, nós temos que ter em mente as imagens típicas das atelectasias lobares, para não confundi-las com consolidações lobares. Ok? Era isso. Então, até o próximo